Aviso: o conteúdo a seguir aborda temas sensíveis e pode gerar gatilhos, incluindo depressão e ataques pessoais que levaram a um desfecho trágico e perda de um companheiro especial. Se você estiver se sentindo triste e possui pensamentos autodestrutivos, busque ajuda e não evite de expressar o que você está sentindo. A dor de perder alguém especial é algo que, infelizmente, vai acabar acontecendo em nossa vida, já que faz parte, sendo um ente querido ou até um animal da família. Mesmo sendo algo difícil de aceitar, o processo do luto faz parte disso, o que é a situação que acabou rolando, onde a Mikaria, fundadora da organização Save a Fox, acabou se desvivendo devido a ataques pessoais, e posteriormente a raposa Finnegan acabou falecendo também. A raposa Finnegan foi uma raposa bem marcante por dentro da organização beneficente Save a Fox, que acabou marcando muita gente graças a momentos divertidos e alegres, junto com a Mikaria e o seu marido Ethan, que contribuiu muito no resgate das raposas. Mas infelizmente rolaram muitas coisas negativas que acabaram fazendo com que a Mikaria infelizmente fosse dessa para melhor. Então eu vou contar sobre essa situação que aconteceu e o que é essa organização beneficente. E dependendo do desempenho desse vídeo, se o canal estiver monetizado, eu não vou monetizar ele para manter um respeito com esse tema. Então chega de enrolação e vamos pro assunto. Pra quem não sabe o que é a Save a Fox, ela é uma organização beneficente sem fins lucrativos, onde o principal objetivo é resgatar raposas e dar a elas um lar e cuidados especiais, e foi fundada pela Mikaria Heinz em 2017. Infelizmente, tem muitos animais que acabam sendo alvos de caça, sejam eles cervos ou até mesmo as próprias raposas, onde a pele dela costuma ser vendida para produzir roupas ou para outras coisas, e a caça era considerada um esporte, só que com o tempo essa prática acabou sendo banida em alguns países, apesar de que teve algumas situações onde esses animais ainda estavam sendo caçados. Então, algumas organizações que são focadas em resgatar esses animais ameaçados foram surgindo, sejam eles de gatos, cães, mamíferos e até as próprias raposas, que é o assunto principal. Uma das organizações de resgate que foi tendo bastante notoriedade com o tempo é a Save a Fox, que foi fundada pela Mikaria. Ela tinha um carinho bem grande pelos animais junto da sua mãe, que era uma reabilitadora licenciada, principalmente com as raposas, e nessa época ela tinha 15 anos quando começou a se familiarizar com as raposas, o que fez ela buscar sua própria licença para se tornar uma reabilitadora de animais. E a sua transição aconteceu depois que ela resgatou uma raposa de estimação mansa, chamada Fiasco, que essa raposa apresentava sinais de que foi criada em cativeiro. Então, com o tempo, a organização obteve licenças de agências reguladoras, e graças aos fundos que foram obtidos, e a Mikaria costumava documentar os resgates dessas raposas, e gerava bastante visibilidade, e que até o momento desse vídeo, a Save a Fox possui mais de 2,5 milhões de inscritos no YouTube, o que ajudou bastante para continuar com esse trabalho e com as doações, e principalmente, ela brincava com as raposas, fazia elas se sentir em casa. Então desde o início, a Mikaria já tinha um grande carinho pelas raposas, e fazia o melhor para dar a elas uma alegria especial. Então em 2017, foi apresentada mais uma raposa que acabou se tornando a estrela principal de alegria. Esse é o Finnegan, uma raposa vermelha que tinha um pouco de comportamento de um cão doméstico. Ainda mais que ele gostava de brincar, e sempre que ele era acariciado, ele emitia sons que pareciam ser de risadas. Pra quem tinha uma curiosidade de saber como é o som das raposas, tá aí a resposta. A primeira aparição do Finnegan aconteceu em 2015, depois que ele foi entregue para adoção à Save a Fox, e depois disso eles se tornaram inseparáveis, e a Mikaria com o tempo resgatou muitas raposas para dar a elas um lar e um carinho especial. É tanto que de 2017 até 2025, mais de 500 raposas foram resgatadas de maus tratos, ou de coleta de peles, junto do seu marido Ethan. Então ela estava oferecendo a elas um carinho especial, onde elas poderiam se sentir bem, mas não é apenas isso. Mas ela ofereceu uma adoção dessas raposas para locais onde elas poderiam se sentir em casa e receber o carinho que elas merecem. Então, mostrado que a Mikaria junto da organização Save a Fox teve oferecido, eu vou explicar o que acabou rolando com ela. Mas antes disso, eu quero avisar que o assunto a partir de agora vai ficar bem pesado, então assista com cautela.
A Mikaria estava passando por alguns problemas de saúde mental. Ela tinha espectro do autismo, transtornos de personalidade borderline e depressão. E por muito tempo ela acabou sofrendo assédio online, tanto pelas pessoas que ela conhecia, como alguns desses sendo de santuários de animais, quanto por meio de uma comunidade do Reddit, Tumblr e do Facebook, e difamando os resgates dela, o que acabou fazendo com que ela fosse contra a vida dela. E isso foi anunciado pelo marido da Mikaria no YouTube, esse triste acontecimento em 23 de junho de 2025. Essas pessoas faziam alegações contra a forma que a Mikaria resgatava essas raposas, ou até boatos falsos sobre ela. E a Mikaria, que estava passando por uma situação bem difícil, acabou levando isso bastante a sério, fazendo com que ela se sentisse ainda pior, mas ela aguentou isso tudo por muitos anos. E se já não fosse o bastante, essas difamações começaram a vir de pessoas que a Mikaria considerava como amigos, o que fez agravar ainda mais a depressão dela. E o resultado todo mundo já sabe, né? O que é deprimente sobre esse caso é que a Mikaria adorava esses animais. Ela estava mostrando ao público como que as raposas podiam ser animais maravilhosos e tem uma característica brincalhona. E é que nem eu comentei, durante esse meio tempo, ela resgatou centenas de raposas em situações desagradáveis e que iriam ser usadas para o comércio de peles. Mas o que eu penso sobre isso é que mesmo que você esteja fazendo uma contribuição importante e que esteja fazendo algo muito positivo, alguém vai querer espalhar um argumento falso contra você, coisas ainda absurdas. E dependendo desse tipo de argumento que vai se espalhando, ele vai crescendo ainda mais, até acabar furando a bolha. E a gota d'água foi quando surgiu um subreddit de sarcasmo, ou como era denominado, Save a Fox Snark, onde a principal ideia era fazer ataques contra a Mikaria. E até o ano de 2024, foram centenas de ataques pessoais contra a vida dela e profissional, com alguns documentando possíveis erros dela, e também com alguns usuários atacando ela por conta de uma dessas raposas onde a Mikaria estava cuidando deles tinha falecido por causas naturais ou de velhice, e ela costumava atualizar as informações sobre a saúde dessas raposas, mas para eles era como se ela fosse a culpada por ter causado a morte delas, com um desses usuários citando quantas dessas raposas partiram, o que é bem ridículo fazer essa acusação, por conta que assim, é melhor elas terem partido em um lugar onde elas se sentiram bem e acolhidas do que em uma situação desagradável, onde elas poderiam ser mortas e serem usadas no comércio de peles. E ela tinha conhecimento sobre essas situações que estavam acontecendo, e isso machucou muito ela. I appreciate your guys' support over the years, and the Foxes do too, but I don't want to do this anymore, and I don't think I can handle it. And I wouldn't just leave the foxes hanging, you know, I wouldn't just leave them without having someone to take my place, or like some sort of backup or a place for them to go. I wouldn't do that. There would still be a Save a Fox, but I just don't know if I can be a part of it, because I'm just not the same person I used to be. When I was younger and a fox would pass away, obviously I would take it really hard. But I would bounce back. But I think just like all the trauma of loss over the years, like I'm not bouncing back anymore. I don't feel passion or happiness or like drive to keep going. I just feel a lot of pain. Só que antes de acontecer o que rolou, ela gravou um último vídeo como uma forma de se despedir, e por conta de que ela não tava mais aguentando todo o caos que tava rolando com ela. Yesterday about how draining it is to do social media and do content in order to raise funds for the rescue. There were a lot of great suggestions, but believe me, it's not anything that I haven't thought of, and a lot of it is not realistic. People suggested, you know, other people coming out to do videos of the animals and stuff, and yeah, some people could come and make little videos here and there, but these are not dogs and cats
Other people can't just come in and pet them and interact with them and make them laugh. No one else can interact with or play with the jackals the way I can, or the coyote the way I can, or the mink the way I can. Like, I've created bonds with these animals because I've had them from a baby. Someone would literally have to be living in my shoes in order to get the video clips that I get of these animals, because they are bonded to me, and that's what people want to see. People would have to be living in my house, sleeping in my bed, to be able to get these videos. And it's not realistic. Right, little Nimbus? Mikaria acabou partindo com 29 anos e deixou uma filha, e depois disso, esse subreddit foi privado. E no Reddit, existe uma regra bem clara, que é a seguinte: lembrar que há um ser humano do outro lado. É proibido assédio, bullying ou ataques a grupos baseados em vulnerabilidade. Foi necessário a Mikaria falecer para que esse subreddit fosse de fato banido? Será que o próprio Reddit não estava lucrando com a dimensão dos ataques que estavam rolando? Essa situação poderia ter sido muito bem evitada, mas foi necessário esperar acontecer o esperado para que o próprio Reddit tomasse providências. E se isso já não fosse bastante, depois que ela foi contra sua vida, alguns desses usuários até comemoraram ela ter feito isso. E tem até um relato de que um usuário do TikTok, que não tem muitas informações, onde ele fazia essas mesmas acusações contra ela, que ele incentivou os seus 1000 seguidores a fazer falsas acusações contra ela. Depois que aconteceu o caso, ele começou a rir da situação ao vivo e ainda comemorou que não era responsável pela morte dela. Cara, gente, me desculpem, mas eu tô tentando não soltar uma ofensa com tudo isso. O máximo que eu posso dizer é: você já tem um lugar reservado no futuro. Aguarde, pois as consequências de suas ações vão chegar um dia. E a família da Mikaria soube dessa situação e planeja até entrar contra uma ação judicial contra esse indivíduo. Não tem algo mais absurdo que alguém comemorar a morte de alguém, principalmente vindo de alguém que estava ajudando os animais. E a Mikaria não fazia esses resgates por fama ou dinheiro, mas porque ela realmente amava esses animais e estava oferecendo uma segunda chance a elas. O que eu acho mais paia sobre todo esse hate é que alguns desses usuários se diziam ser especialistas na valorização dos animais, denunciando supostos abusos cometidos contra as raposas. E mesmo com tudo isso, ela não poderia ficar offline das redes sociais, porque 90% das doações vinham da presença online dela para continuar salvando ainda mais raposas, atualizando as informações, documentando os resgates, e ela não tinha um descanso. Mesmo sendo um trabalho exaustivo e desgastante com tudo isso rolando, e mesmo correndo riscos das críticas negativas, ela não se arrependia dessa decisão e continuava fazendo o resgate desses animais que ela tanto amava. Era como uma luz que foi aos poucos se apagando, devido à escuridão que vinha cobrindo ela com o tempo, até essa luz chegar ao seu fim. Então, eu vou comentar sobre a situação do Finnegan. Como eu tinha comentado, o Finnegan, junto com as outras duas raposas que se tornaram estrelas do Save a Fox, eles se divertiam bastante, tinham um carinho especial e, acredite ou não, essas raposas até tiveram uma presença especial, seja tanto nos jogos quanto por uma inspiração para um filme, como o Wild Robots, onde a equipe do complexo cinematográfico do Skywalker Ranch pediram para que os sons das raposas do Save a Fox fossem ser usados para a raposa Fink. E não é à toa que, além do filme ser lindo, tem esses efeitos sonoros dessas raposas, o que deixou ainda mais especial o filme. E não é à toa que o filme até ganhou o prêmio de melhor edição de som. E alguns jogos que tiveram a presença especial dessas raposas foi o Spirits of the North 2, onde por meio de uma DLC era possível jogar com o Finnegan, Ruby e a Fawzi. E os lucros que foram obtidos com essa DLC foram 100% doados para o Save a Fox. E um outro jogo que foi a inspiração para uma raposa foi do Overwatch, a raposa Kirito Kitsune, com a mesma inspiração do Wild Robots. Mas o que aconteceu com o Finnegan é que, assim, 4 meses depois que a Mikaria se foi, o Finnegan nunca mais foi o mesmo. As risadas que ele proporcionava foram sumindo, ele dormia mais do que o comum, ele sabia que a sua amada Mikaria não estava mais presente, ele sentia falta dela, era como se ele estivesse passando por uma depressão. Só que com o tempo ele foi adquirindo alguns problemas de saúde, como problemas digestivos, o que fez ele ter
falta de apetite e mal-estar. Então, quando foi levado ao veterinário, depois de fazer um ultrassom e uma endoscopia, foi revelado que o Finnegan tinha uma doença inflamatória intestinal crônica, que causava diarreia, dor abdominal, náuseas ou até vômitos, e até a perda de apetite. E infelizmente é uma doença que não tem cura, mas pode ser tratada com anti-inflamatórios ou em alguns casos por meio de uma cirurgia. And I'm actually back at the vet again with Finnegan now because he doesn't want to eat. So he's got inflammatory bowel disease, which is chronic. There's no cure for it. And it's affecting him to the point where he's like building up gas in his intestines and not passing it. It's causing him to not have any desire to eat. And so they release the gas now. And, you know, that's just a temporary fix though. And it's not going to get any better. It's not going to get any better for him. We maybe can, you know, keep it from getting worse, but it might get to the point where we're going to have to give him like multiple injections every day just to keep him going. And his arthritis is pretty hard on him too. So this is not the best update. And this is really hard. This is really hard to deal with on top of everything else. And I'm sorry, I'm like really trying to keep it together for this, but this is the worst. And I feel like I don't even know how I can edit and post this, but it's yeah, I mean, I think it's going to get to the point in like 6 months to a year where we're going to have a quality of life conversation for Finnegan. And on top of his inflammatory bowel disease, Finnegan also has a mass on his lungs, and it's not in a spot where they can easily get a sample of it. So I don't know what it is for sure. But Finny's health is not looking great. Anyways, I guess just keep Finny in your thoughts and prayers, and whatever donations you're willing to give to help out with his medical expenses are greatly appreciated. And just thank you for your continued support. I keep on thinking like, oh, hopefully things get better from here, and doesn't seem to be going that way. So I guess that's all I have to say for now. So thank you guys. A situação estava tão difícil de aceitar, ainda mais que o processo do luto ainda não tinha passado, e agora saber que o Finnegan tinha essa doença, onde mesmo com os tratamentos para evitar a saúde piorar ainda mais, e de ser uma doença que não tem cura, torna esse processo ainda mais doloroso. Mas mesmo com isso, ele ainda se mantém firme em continuar com a missão da Micalha, de continuar salvando essas raposas, e manter um pouco de felicidade a elas, mesmo em situações bem delicadas como essa. Só que então, o inevitável acabou vindo, já que em 30 de janeiro de 2026, foi anunciado que o Finnegan acabou falecendo. Como a saúde dele não estava melhorando, então a única opção para prevenir possíveis sofrimentos foi a eutanásia. Um desfecho bem trágico para quem admirava as raposas, mas uma opção mais confortável para que não acabasse sofrendo ainda mais. Has helped make the best videos and promoted and fundraised for the rescue year after year. He is honestly largely responsible for us being able to save as many animals as we did. That one smiling, laughing, sassy fox helped save hundreds, actually thousands of lives. And he was also able to touch millions of lives. And honestly, it's hard for anyone to have a bad day when you hear him laughing. And the most important life he helped save was Michaela's. Whenever she was having a bad day, he was there for her, and she was there for him too. He got her through so much
time and time again. Every trial, every tribulation, he was there to laugh away all of her problems. And after Michaela left on a day that is still incomprehensible, nothing was the same. The laugh that he had slowly faded away. He slept more, he played less. You could call out that you had treats, which is something that he would never ignore, and he wouldn't budge. We took him to the vet immediately and didn't get anything back that was super alarming, but I knew there was something going on. So we took him back. We had x-rays, ultrasounds, blood work, endoscopy, you name it, we did it. There was no expense spared. We discovered that our little Finnegan had grown a mass on one of his lungs, and even more concerning, inflammatory bowel disease and lymphoma. O que me dói sobre isso é que não só é triste esse fim do Finnegan, mas o silêncio que fica no ar. E eu não vou colocar esse trecho final por uma questão de respeito, e também para quem é bem sensível com isso. Então, por mais que seja difícil essa perda, ainda assim foi melhor assim do que deixar a saúde daí piorar ainda mais, e ele acabar sofrendo ainda mais por conta disso. E também eu sei que agora o Finnegan está com a sua querida e amada Micaiah, e eu quero deixar uma mensagem especial. Hey Ethan, I don't know if you're gonna watch this video, but I just want to thank you for your efforts of taking care for Finnegan. I know how hard it is to lose someone who was important to our life, being an animal who brought so many happiness, helping when we needed a little joy. Unfortunately, I know how hard it is to be, even knowing that was a difficult decision. But I know it was better like that, instead of letting him suffer ever more. So don't be sad about what happened, but happy because he's in a better place now, and with her mother Micaiah. And I hope you still continue doing your great job of rescuing more foxes and giving them a new home. So thank you very much for this, and thank you very much for sharing those great moments from the fox, and having been it from the Finnegan, who was really cute and special. So thank you very much for this, and we will have your support in your mission. So I hope you still continue doing your great job, and don't lose your hope. Depois dessa despedida, houveram muitas homenagens, tanto por animações quanto por meio da arte. E uma das empresas que prestaram suas homenagens finais foi o próprio Overwatch e o Infusing Studio, que prestou homenagem a Micaiah. Eu sei que essa é uma despedida bem triste, mas a gente tem que entender que, pelo menos, o Finnegan está em um lugar melhor, feliz por estar com a sua amada Micaiah e se divertindo. Então, o que eu posso dizer com isso é: muito obrigado, Finnegan, por proporcionar esses momentos divertidos. Você vai estar sempre eternizado nas memórias, nos trabalhos artísticos e na mídia. Muito obrigado por alegrar os nossos corações. E obrigado a Save a Fox por mostrar esse carinho especial por essas raposas. Eu espero que tenham achado informativo esse vídeo. Me desculpe se esse vídeo ficou com um clima bem triste, mas como raposas são uma espécie que eu mais admiro, perder a Micaiah depois de tudo que aconteceu e depois dessa raposa é bem doloroso. É uma dor parecida quando eu tinha perdido a minha cachorra. Mas a gente tem que pensar que aqueles que nós tivemos um carinho especial e sempre ajudou nos momentos mais difíceis estão em um lugar melhor. Então é bom lembrar desses momentos especiais, já que vão estar sempre guardados no nosso coração. E uma última mensagem que eu quero passar é: se você estiver passando por uma situação difícil e está ficando sem esperanças consigo mesmo, não desista de si mesmo. Todo mundo passa por uma situação difícil. E não evite de conversar com quem você tem um laço especial e expresse o que você está sentindo. E busque ajuda. Só lembre que você não está sozinho e vai ter o apoio de quem te admira. Enfim, as inspirações para trazer essas informações eu vou estar deixando na descrição. E esse foi o vídeo mais difícil e trabalhoso que eu já trabalhei. Então, deixe um like para poder fortalecer esse meu trabalho, beleza? Então, eu vou prometer de não deixar o clima dos próximos vídeos pesados assim. Então, no mais é isso. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Falou!